Tu já assistiu as outras duas aulas da montagem da estrutura e depois a aplicação da massa dessa bailarina aqui, que hoje é a terceira aula para complementar a série. Se tu não assistiu, então corre lá para ver, que tá tudo muito bem explicadinho. E tu vai aprender a fazer uma bailarina linda como essa aqui. Então aqui no meu canal Valkyria, se tu gosta de papel machê para pietagem, tu tá no lugar certo. Que aqui eu ensino muito tutorial bacana, desde o início até o fim, com todo passo a passo. Então se tu quiser aprender, vem comigo que eu vou te ensinar. Oi pessoal, iniciando a terceira aula agora da série da bailarina. Agora tá pronta, sequinha, tudo como deveria estar. Agora eu vou passar primer. Eu fiz uma receita de primer caseiro, mas o meu acabou, então eu vou usar esse meu que é industrializado, tá? Os dois são bons, mas o industrializado sempre é melhor, claro. Então eu vou fazer umas 2 demãos de primer aqui, porque o primer ajuda a não rachar. Sempre acontece. Mesmo com primer, às vezes acontece de rachar, de ficar todo craqueladinho assim. Então a gente passa primer para pelo menos diminuir essa parte do craquelado, tá? Então vou dar 2 mãos, depois eu volto aqui para mostrar, iniciar a pintura. Vou começar pela base. A base eu vou fazer um marfim. E o corpo do macacão da bailarina eu vou pintar com este tom que é parecido com o tom da sainha. Eu vou fugir aquele do rosa e do azul, eu quero fazer uma coisa diferente, para poder aproveitar o tom do filtro de café, tá? Aqui eu vou passar 2 demãos, é o suficiente. Esqueci de falar, no coração também passei primer, tá? Então aqui 2 demãos de primer aqui no coraçãozinho da base. Então vamos começar com... Eu vou fazer mais ou menos um desenho do macacão dela. Quem souber o nome dessa roupa de bailarina, me deixe nos comentários que eu não sei. Confesso que eu sou ignorante nessas coisas. E aqui em cima, fazer porque depois eu quero fazer uma alcinha com um dourado. Pra gente demarcar mais ou menos assim, ó, como é que vai ser. Aqui vai ser a alcinha. Tô pensando, acho que aqui vai ter que ser... Não, aqui vai ter que ser mais alto. Tô fazendo errado. Aqui vai ter que ser assim. Aqui. Aqui vem a alcinha. E une aqui. E aqui vai ser a alça. Mais ou menos isso. Vou fazer cabelinho, depois eu vou pintar mais pra cá, porque depois eu vou fazer o cabelinho dela. E aí marca a orelha, aquela coisa toda. Tá, é uma pintura básica aqui, só um chapadinho. Eu vou pintar, depois eu trago pra vocês. O que eu tenho que me ater mais é no rosto, no narizinho, na boca e nos olhos. Isso que eu acho que é mais importante. Fiz assim, o básico da pintura, que é uma mão chapada, né? Nada de muito especial. Marquei aqui o cabelinho, até tem que arrumar ali. Fiz a orelhinha aqui, ó. Aí eu risquei aqui pra fazer uma coisa direitinha. Aqui tem que dar uma retocadinha aqui, que o risquei não apareceu. Aqui já risquei como eu vou fazer as fitinhas da sapatilha, que isso aqui depois eu vou fazer em dourado. E aqui eu vou fazer um contorno com o macacãozinho dela todo em dourado também. Então, vamos começar com os olhinhos. Agora já tô começando os olhinhos. Eu sempre marco uma linha de lápis dos 2 lados para não perder a centralização dos olhos. E depois a gente vai fazendo o menorzinho e depois vai aumentando para não se perder na proporção. Se dá errado, a gente deixa secar e retoca com o pele para poder arrumar. Sempre tem que arrumar, sempre fica meio torto, meio estranho, e a gente põe para arrumar. Essa boquinha, muita gente me pergunta, eu uso a tinta de PVA para... Essas PVA normal de madeira.
Essas tintas que eu uso, eu compro em galão e preparo as minhas tintas. Algumas eu compro pronta, assim, industrializada, mas a grande maioria das minhas tintas eu preparo. Então, eu não consigo dar para vocês a referência das tintas, porque são tintas que eu preparo em casa. Sai bem mais em conta com uma latinha de litro de branco e vai comprando os corantes, vai misturando. Aqui no lábio a gente primeiro pinta uma cor só, depois a gente vai pondo umas nuances no lábio. Um pouquinho mais escuro para dar sensação de profundidade ali na parte superior. É coisa muito assim delicada essa parte da boquinha, dos olhinhos, é a parte mais trabalhosa, porque o resto tudo é só pintura chapada, não tem muito mistério. Essa aqui é uma parte assim que a gente tem que ter muito cuidado. Vai tirando um pouco o excesso da tinta para poder fazer uma entrar dentro da outra, as cores aí no caso. No espelho a gente bota um pouquinho de luz. Eu vou fazer a sobrancelha, porque vai, enquanto seca o olhinho. Enquanto seca o olhinho, a gente vai fazer um deusinho dourado aqui. Vai fazer um contorno aqui no macacãozinho dela. Tudo muito fininho e delicado, viu, gente? Tem que ser... A bailarina é uma coisa muito delicada. Olha que bonitinho que ela tá ficando. Aí a gente vai terminando aqui. Aí depois eu vou fazer as fitinhas da sapatilha. Enquanto o olhinho tá molhado, a gente vem com uma cor mais escurinha assim, pra dar sensação de olhinho mesmo. Como essa aqui tem um olho muito pequenininho, não dá pra mim fazer lá grande coisa. Um olhinho maior é bem mais fácil. Aqui a gente põe um pele mais escuro para fazer a pálpebra.
já ponho aqui por baixo, quando eu faço olhinhos, eu não gosto de fazer nessa parte de baixo com cor escura, né? Eu vou aplastar aqui mesmo, mais delicado. Tá meio grosso ali, a gente vem com a tinta pele e já arruma depois que secar. Se não tem muito o que fazer, tem que ajeitar depois. Como o papel machê é muito irregular, fica difícil a gente fazer uma coisa bem fininha, como eu faria na madeira ou no biscuit mesmo. Então aqui é mais complicado. Eu sempre afino depois de pronto, depois de seco. Aí eu arrumo com o pincel na tinta pele. Acho que aqui nesse cabelinho dela a gente pode fazer uma franjinha. Então eu fiz o macacãozinho aqui, já pus todo com nome de dourado. E agora eu já estou fazendo nas sapatilhas, tá? Então eu risquei um pouquinho antes, porque a gente se perde na trama da sapatilha. Assim fica mais fácil. Vou contornar aqui e fazer todas as fitinhas. Tá, agora eu terminei as sapatilhas, ó, fiz todo o contorno do macacãozinho dela, do maiô, tá? O importante no trabalho, assim, eu acho que é capricho. Por exemplo, aqui eu fiz várias coisas borradas, ficou meio grosso de um lado, mais fino do outro, então o que a gente vê depois de passar, de achar que a gente terminou, a gente volta e retoca tudo de novo, então faz uma coisa mais bonita, sabe? Então um capricho que o contorno esteja mais ou menos tudo parelho. Então isso aí é uma coisa que enriquece o trabalho e deixa o visual assim caprichado e bonito, sabe? Então uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas é isso, que tem que ter capricho no trabalho, capricho nos acabamentos, tá? Para ficar uma peça bonita, tá? Agora eu vou terminar os olhinhos dela e depois de pronto os olhinhos, aí eu vou passar verniz. Outra coisa, eu vou fazer um brinquinho aqui, um brinquinho dourado nela aqui. Queria pôr. Vai ser tipo de uma bolinha só. É o conjunto do trabalho que vai deixar o capricho, vai deixar o visual bonito, bem caprichado. Agora com verde mais escuro, eu faço uma sombra aqui na roda do olho para dar profundidade. Ela é muito pequenininha, né? Então eu tô acostumada a fazer esse com um olho maior. Não complica. Costumo fazer lá na parte de trás, no branco também, mas não vou fazer porque tá tão pequenininho que vai ficar ruim. Não vai ficar adequado. Vou fazer a pupila. Aqui, pequenininho também. Eu vou fazer o cílio dela também com um marrom escuro, eu não vou fazer com preto, porque ela tá muito clarinha. Esse aqui é o marrom café, não.
preto. Brilha no olhinho dela. Tá, agora ela tá pronta, ó. Então, vou passar verniz pra gente colocar a sainha. Eu uso verniz fosco, mas tem gente que gosta de verniz brilhoso, passa brilhoso. Eu gosto mais do fosco. Então, vou passar uma demão só o suficiente. E já a gente já vai pôr a sainha. Agora a sainha, eu ia pôr ela nela separada, mas eu acho que vai ficar melhor pôr ela junto. Então, eu vou colar com cola quente as 3 sainhas e depois eu vou aplicar na boneca. Então, aos pouquinhos assim, ó. Cuidado pra não colar junto as linhas ali que a gente costurou. A cola quente é bom porque ela já seca, já gruda tudo direitinho. Pra fazer com cola normal não dá. Tá, uni 2, ó. Agora eu vou unir a terceira. Tem que ser por camada. Pode fazer quantas camadas quiser de sainha, né? Vai ficar... Quanto mais camadas pôr, mais frufru ela vai ficar. Põe um pouquinho de cola aqui, ó. E vai unindo as peças. Tá, então, eu vou fazer todo ao redor aqui. E depois já dá pra gente pôr na boneca. Pondo aos pouquinhos a cola e vai acomodando a sainha aqui em cima. Ó, vai ficar assim. Aí na hora de pôr lá fica mais fácil. Aí eu só cola pro lado de cá e fica um acabamento mais bonitinho. Aí fiz assim, fiz assim. Agora já põe na bonequinha. Aí quando levanta um pouquinho, já põe mais um pouquinho de cola ali, ó. Às vezes acontece. Vou usar o rematezinho que tem que dar. Assim. Vai ficar muito fofo. A gente vai pôr, põe um pouquinho de cola só aqui na frente, não precisa muito, só pra segurar, porque a cola quente já segura bem. Que o meio fique bem no meio das costas dela, né? Por essa parte aqui, e depois vem com a outra. Eu acho que nem vou precisar amarrar com as cordinhas, como eu pensei no início, acho que não vai ser necessário. Aí a gente corta as cordinhas. Não vai ser necessário. Já tá bem fixado. Agora a gente arruma aqui, pra não ficar amarrotado assim, né? Levanta bem a sainha. Aí depois arrumo a sainha aqui. Eu vou pôr eu fiz uma tiarinha de pérolas pra ela. Tem aquelas de adesivo, eu tinha de adesivo, mas não tenho mais, então eu fiz de pérolinha assim. Só por aqui e amarra aqui a linha. Fiz aquelas bem mini, bem pequenininhas. A gente bota, depois que arrumar aqui, já põe um pinguinho de cola de contato, aquelas cola de contato de colar instantânea, pra ela não ficar dançando. Põe um pinguinho de cola, pra baixo põe um pouquinho de cola instantânea. Uso um pinguinho em cada lado, é o suficiente, não precisa mais, ó, só pra não cair. Agora eu vou pôr na base. Então é só pôr as pezinhos dela aqui. Tá, cola também.
da sapatilha também. Tá aqui, eu fixei bem com a colagem instantânea, tá? E aqui embaixo eu fiz um acabamento com papel craft. Aqui, ó, se espalha bem a sainha para ela ficar bem frufru. E o cabelinho dela ali atrás eu fiz as perolinhas, ó. Tá pronta a nossa bailarina. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula hoje, que foi essa série da bailarina que eu tinha vontade de fazer algum tempinho e acabei fazendo, e eu achei que ficou bem legal, né? Ficou bem explicadinho. Quem tiver alguma dúvida é só me chamar que eu respondo com o maior prazer, tá? Então não esqueça de curtir, de compartilhar meus vídeos, meu canal, de ativar os sininhos para as próximas aulas e deixar um comentário, que eu gosto muito de receber o comentário de vocês, tá? Então um beijo a todos e até a próxima aula.